Noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se vocês têm interesse de eu passar para vocês hoje uma aula sobre o funcionamento dos 7 chakras. Que isso é uma coisa teórica que não está diretamente ligada à meditação, mas para poder talvez compreender a mecânica das energias da nossa mente e do nosso corpo. Sim. Sim, sim. Sim. Tá ótimo. Muito bom. Então, olha, resumindo coisas que eu já falei dezenas de vezes, que eu espero que não cansou ainda, de falar que nós não somos corpo. Nós não somos nem forma. Nós não temos nem forma. A nossa forma, na realidade, é cósmica. Nós não somos centelhas divinas e uma força suprema nos ligou à eternidade, ou nos ligou ao planeta Terra, vamos dizer, ao sistema solar, para criar um corpo físico como o nosso corpo, e nós somos visitantes neste corpo. E nós temos uma realidade virtual. Por que eu digo virtual? Porque a realidade, o sentido da realidade é transmitido para nós, é criado em nós, com a nossa mente e com a percepção dos nossos sentidos. Porque se não tivesse sentidos e se não tivesse mente, você ia estar consciente, você ia sentir e saber que você está vivo, com consciência cósmica, só que sem a percepção do corpo físico. Aí você poderia desfrutar, poderia e ainda pode, desfrutar da tua presença universal no universo, como uma centelha divina de consciência cósmica. Consciência cósmica tem a faculdade de estar em todo lugar ao mesmo tempo, estar no lugar que quiser. E agora você quer estar no corpo físico, e por causa que você recebe as informações dos sentidos do teu corpo físico, então você tem a sensação que você está no plano físico, que você tem a sensação que você nasceu no planeta Terra. Na realidade, você não nasceu. Quem nasceu foi o teu corpo, que você se identifica com o corpo. E você está tendo uma vida corporal sustentada por uma energia cósmica que vem para você através da respiração. Essa energia cósmica, ela tem que chegar ao corpo em diversos níveis, porque o corpo é tão complexo que ele tem diversos níveis vitais. Por exemplo, você tem um coração, o corpo precisa de um coração que vai jogando sangue oxigenado para o corpo todo,
E você, consciência humana, nem sabe que você tem coração. Você ouviu falar na televisão e nos livros. Você ouviu falar que tem coração. Mas você não sabe nada do teu coração. Porque o teu coração, como outros órgãos, como o estômago, como o fígado, como os olhos, como a língua, cada um desses órgãos tem uma inteligência própria e tem uma consciência própria, independente. O estômago não pergunta a você o que você comeu, o que pode comer, o que não pode comer. Ele manda para você sinais. Fome. Aí você acredita nesta fome, ou praticamente não tem muita escolha, porque tem impulsos também, que são outros órgãos que criam esses impulsos através de, como chamamos, através de diversos materiais que são produzidos pelas glândulas. Então, o teu corpo funciona por conta própria. Você não tem nada com o teu corpo, praticamente. Você tem que só seguir os impulsos, e se você não quer seguir os impulsos, eles vão vencer você. Eles vão vencer você. A fome, o frio, as necessidades que você tem que ver. Tudo vem através de impulsos de glândulas que obrigam você a fazer o que é necessário para este corpo. Você só tem que observar. Você só observa, mas você faz muito mais do que é o necessário. Por isso vai estragando a tua vida, vai desequilibrando a vida. Então, todas essas funções, conscientes ou inconscientes, funcionam através do controle dos 7 chakras, que a energia cósmica desce do coronário através da coluna vertebral, porque cada um dos chakras está ligado nervosamente com os nervos para a coluna vertebral. E cada um tem uma função específica que ele faz, que ele não pergunta a você. Mas você, como ser humano desequilibrado, você interfere muito. E a nossa tarefa é conhecer a nossa tarefa milenar. Por isso que temos que encarnar muitas vezes. A nossa tarefa é conhecer as nossas funções, aprender a deixar que a natureza faça o seu trabalho dentro de nós, de uma forma equilibrada, e a nossa tarefa é observar através da observação, aprender a vida e chegar a conclusões, conhecer a si mesmo e, dessa maneira, também conhecer a Deus. Então, vamos dar uma olhada nos chakras. Nós temos assim 7 chakras, todos eles ligados à coluna vertebral. Mas mais ou menos o nível deles é mais ou menos assim como está marcado aqui. Está vendo? Aqui nós temos o chakra coronário, que aqui praticamente está desenhado fora do corpo. Temos o frontal, que está entre os olhos, o laríngeo. Está vendo? São estes 3
são os 3 chakras superiores. Depois nós temos o cardíaco, que é o chakra central, e nós temos depois o plexo solar, o esplênico e o básico. Aqui está escrito umbilical, tudo bem, que seja. Então, o mais importante é entender o seguinte: a energia cósmica nossa, do nosso verdadeiro eu, da nossa individualidade e nossa consciência, entra no corpo, para o corpo por aqui, pelo coronário, desce para o frontal, etc, 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 até chegar ao último chakra básico. O chakra básico, eu vou ler para vocês a função. Eu vou pôr na tela aqui. O chakra básico é o chakra do elemento terra. Ele fica na base da coluna, o elemento terra. Ele dá para nós a realidade, sensação da realidade do corpo físico no plano material. Ele transmite para nós sensação de solidez, inércia, assimilação de comida, eliminação de substância fecal, quer dizer, é um tipo de filtro, olfato, existência básica, instinto de sobrevivência, medo, culpa, paranoia, que tudo isso é derivados de medo. Segurança pessoal, abrigo, defesa. Por isto também agressividade, para defender a medo, a paranoia e o abrigo e os instintos de sobrevivência. Lá você sente a satisfação dos sentidos e o impulso sexual e reprodução. Agora, vocês imaginam, cada um desses chakras, ele gasta esta energia cósmica que você respira e você traz para o corpo. Ele gasta, cada um dos chakras, quando começa a funcionar forte, excessivamente, etc., ou se precisa funcionar forte, ele gasta a energia que entra, que vivifica todos os chakras. Então, se você começar a gastar muita energia por causa que você é paranoico, você tem medo, você tem impulso de sobrevivência, tem um problema de sobrevivência, estão perseguindo você para matar você, coisa assim. Qualquer coisa que põe em risco a tua sobrevivência, este chakra vai exigir o máximo de energia. Então, ele vai sugar a energia dos outros chakras. Dá para entender isso? Isso é uma coisa lógica. Depois, vamos no segundo chakra. O segundo chakra é o chakra de água, esplênico. Ele está no nível dos órgãos sexuais. Elemento água, já falei, portanto, urina, órgãos sexuais, sistema de reprodução, paladar, excitação e prazer, sensualidade, prazer e dor,
vulnerabilidade, busca da sua segurança, busca do amor, medo de rejeição, porque é derivado de busca do amor, sensação de solidão, romantismo e emocional. Água é emocional. Tudo que está ligado no emocional é água. Então, insegurança emocional. Então, se você tem problemas emocionais, insegurança emocional, necessidade de abrigo, necessidade de cafuné, em linguagem mais simples, necessidade de aconchego, ou necessidade excessiva. Estou falando em excessiva. Não estou falando em uma coisa equilibrada e normal. Necessidade excessiva. Isso vai gastar muita energia que está descendo através dos chakras. Quer dizer, esses dois chakras inferiores, se eles vão estar muito ativadas, vai apagar todos os chakras superiores. Vai enfraquecer muito, muito. Você não vai dar valor naquele momento que esses dois estão ativos, você não vai dar nenhum valor, ou quase nenhum valor, para os chakras superiores. Mas a energia vai passar através deles e eles vão ter que, de acordo com a tua vontade, eles vão ter que abrir mão do funcionamento deles para poder satisfazer esses itens que nós falamos até desses dois chakras. Então, vamos ver os outros chakras mais para cima. O chakra cardíaco. Faltou o plexo antes, hein? Desculpa. Eu estranhei também porque faltou fogo. Espera, deixa eu ajeitar isso. Tá, a palavra fogo ficou de fora. Mas lembram que o plexo solar é fogo. Então, ele regula o calor do corpo, distribui a energia prânica, quer dizer, essa energia cósmica, para o corpo inteiro. Ele é o senhor, vamos dizer, da distribuição da energia para todas as funções do corpo. Poder. Ele regula o poder, a energia da vontade, a realização, o fogo do desejo e o poder das emoções. Quer dizer, quando você está se enchendo de raiva, vamos dizer, ou vontade incontrolada, ou até controlada de realizar alguma coisa, de conseguir alguma coisa, de fazer justiça, de lutar por alguma coisa que você acha justo, olha, a consciência do ego, na arrogância, o ódio, o desejo de controlar, possuir e dominar, e também o sentido da visão. Então, quando você tem esse desejo de controlar,
de possuir e dominar. Você tem arrogância, porque você tem certeza que você está correto e está certo, então você usa a tua arrogância para convencer os outros que isso é verdadeiro, que não adianta discutir com você, porque você já sabe a verdade como é, já experimentou, já sabe. Então, isso aqui é um tipo de arrogância. Então, isso rouba a energia dos outros chakras. Por exemplo, se você vai se encher de arrogância, você vai roubar a energia do medo, que está mais embaixo. Aí você não vai ter tanto medo. Você vai superar o medo, porque você tirou a energia do chakra que controla o medo, etc, etc. Aí, aqui eu estou transmitindo só para entender o princípio. Então, vamos voltar. Vamos voltar aqui. O plexo solar. Plexo solar é a energia da arrogância do ego, do eu quero, eu posso. Não discuta comigo porque eu já sei as coisas. Eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira. Essa é a minha maneira de fazer. Eu tenho direitos aqui. Não é o que está escrito, não é o que vocês dizem. Eu tenho direito, eu sei quais são os meus direitos. Tudo isso é funcionar o chakra do plexo solar, que lembram, este chakra pertence aos 3 chakras inferiores que são abaixo do cardíaco, porque o chakra central é o cardíaco. Acima tem 3 superiores e abaixo do cardíaco tem 3 inferiores. Então, qualquer um desses 3 chakras inferiores, vamos dizer assim, medo, lar e aconchego e sexo, arrogância do ego, tudo isso rouba a energia desses 3 superiores e também do cardíaco, que já vamos ver. Vamos ver já qual é a função deles. Então, vamos lá agora para o chakra cardíaco. O chakra cardíaco é o chakra do elemento ar. Ele tem no sentido do tato. Bom, aqui eles escreveram a estrela de Davi, que eu depois vou explicar o significado. Aquele que também escutou a palavra cabalística, Merkabah, também está ligado a esta estrela de Davi. Depois eu explico. Então, você tem aqui amor espiritual, não desejo de busca de prazer, mas amor, simpatia, generosidade, compaixão. Está vendo? Já tem um sentido mais espiritual. Aqui é o ponto de transição entre o alto, entre o impessoal e o pessoal, o alto e o baixo. De um lado é sobrevivência, que é de baixo, e a segurança, e a sensualidade, sexo e poder, é o de baixo. E do outro lado, da parte de cima, é a consciência mais elevada e evoluída. O que é a consciência mais elevada? É a inspiração, a criatividade, a poesia, as belas artes, a música,
a beleza, etc. Então, vamos voltar aqui um instante. Estes 3 chakras, que são a linguagem, a individualidade espiritual e a inspiração divina, entram em contraste com a arrogância ou a individualidade física de sobrevivência, de família, de dinheiro, enfim, de vida física e de segurança e sobrevivência. Então, esses 3 inferiores entram em choque com esses 3 superiores. Se você tiver uma decisão para fazer, de ir para escutar uma música, por exemplo, ou ver um teatro, enfim, ver uma coisa de nível espiritual, e no mesmo tempo você vai ter deveres com a família, com o lar, com a tua segurança. Então, vai ficar em dúvida o que fazer. Quem vai fazer a balanço, quem vai decidir, é o chakra cardíaco. Porque ele vai observar os de baixo, ele vai observar o que ele recebe de cima, e ele vai calcular o que é possível fazer. Qual é o meio termo? Qual é o bom senso? Qual é o bom senso? Eu posso ir agora para este concerto, abandonar o meu trabalho que traz dinheiro para sustentação? Posso fazer isso agora ou não posso? Então, você vai ter que usar o cardíaco seria o discernimento? O discernimento. Não, não. Porque esta palavra discernimento pode confundir muito. Escuta o que estou falando. Ele faz o balanço entre o que é pessoal e o que é impessoal. Ele faz. Mas quem pode fazer o discernimento é a mente aqui. E ela vai informar para o coração, ela vai informar o que pertence ao inferior e o que pertence ao superior. E aí o coração é que vai decidir. Posso negligenciar um pouco a parte inferior, que eu já tenho uma reserva colocada de lado, aí eu posso fazer esta parte espiritual. Ele que vai decidir, segundo a vontade, segundo a consciência que está regendo todos esses centros de energia de diferente nível vibratório. Até aqui, deu para entender? Então, vamos ver os próximos chakras. Lembram que o coração é o chakra do meio. O coração, o símbolo do coração, é a cruz, que ele tem 4 braços. 2 braços são como se fossem os nossos braços, que fazemos as coisas com eles, e outros 2 braços são a parte inferior humana e a parte superior espiritual. Mas vamos ver no próximo. Nós passamos
nós passamos por todos os elementos que são terra, água, fogo e ar. E nós chegamos agora no elemento éter, que fica no laríngeo. O éter é um elemento que não tem forma. Os outros 4 têm forma. Aqui, quando você chega no laríngeo, onde é produzido o pensamento, já você começa a perder a forma, porque você está já num campo mais impessoal. O elemento éter é o espaço infinito. Ele é mais sutil que o ar, porque o ar é um elemento, se você pega o ar e esfria ele, muito, ele vira líquido e depois vira sólido. O ar tem forma, afinal das contas. O éter não. Ele pertence à audição, à comunicação, à autoexpressão. Olha, autoexpressão é uma coisa abstrata. Tem que entender o que é autoexpressão. A criatividade. Criatividade, você usa a força do teu espírito, a luz do teu espírito. Você, como Deus, você cria do nada. Você pode criar do nada, você pode criar coisas. Por exemplo, arte. Por exemplo, música. Por exemplo, engenharia. Ou muitas outras coisas da nossa vida. Aqui nós fazemos o nosso aprendizado, porque usamos a mente para raciocinar e para avaliar e para comparar. Também aqui fazemos a aceitação depois de compreender como são as coisas. A aceitação já é uma coisa espiritual. E também o recebimento também é uma coisa espiritual. Porque se você for orgulhoso, vão oferecer para você uma coisa que você precisa, você vai dizer, não, muito obrigado, eu já tenho. Muito obrigado, eu não preciso, eu sei me virar sem isso, obrigado. Isso é puro orgulho. Porque, às vezes, o próprio Deus está trazendo para você uma coisa que você precisa, usando outra criatura para dar para você. Você tem que ter a humildade de aceitar, de saber receber. Enfim. Então, esse aqui nós estamos no elemento éter. Vamos dar uma olhada novamente nos chakras. Está vendo que a nossa cabeça está acima desses 5 chakras. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 chakras é a matéria. É a matéria. A matéria é o número 5. E a Merkavá, para aqueles que escutaram sobre ensinamento cabalístico, que é a estrela de Davi, a Merkavá são os 6. É o mundo manifestado. A Merkavá é o mundo, na Kabbalah, é o mundo manifestado. Acima do mundo manifestado está Deus. Que na Kabbalah tem mais 3. Como se fosse Micael, Gabriel, Rafael. Porque juntos são 10 na Kabbalah. 10 Sefirot. É a mesma teoria, só que olhada assim de uma outra maneira, um pouco diferente, mas
mas tem a mesma, no fim, tem o mesmo resultado. Tem o mesmo resultado. É o mundo manifestado, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que abaixo da nossa cabeça, o limiar do nosso corpo físico são 5 chakras que representam a matéria, sendo que este chakra laríngeo, ele já fica no limiar no final do nosso corpo, no final superior, não incluindo a cabeça. Portanto, o pensamento é ativo até aqui. Até aqui tem pensamento. Claro que o pensamento desse chakra pode irradiar pensamento também para cima. Ele pode irradiar, mas não, o pensamento não é criado aqui. O pensamento é criado só aqui. Então, quando você, na meditação, quando você consegue silenciar estes chakras e todas as funções deles, e você consegue chegar aqui, agora vem a tua maior tarefa, silenciar o pensamento. Porque o pensamento é usado por todos esses chakras. A energia que desce, a energia cósmica, ela desce daqui e daqui continua descendo. Então, o pensamento chega a cada um dos chakras, usa o pensamento para ter medo, por exemplo. Você paralisa o pensamento com medo. O desejo paralisa o pensamento. Ou ativa muito, mas só numa direção. Também o amor também ativa o pensamento e amolece o pensamento. Porque o amor pode ser já influência espiritual. Enfim, tem que entender que o limite do pensamento é no chakra laríngeo. Se você se concentra aqui, fortemente, usando a força da vontade e acalmando estes chakras, você vai entrar num nível sem pensamento. E você vai ter uma visão maior e melhor do teu interior, do teu verdadeiro ser. Aí, ficando mais tempo em estado meditativo de silêncio de pensamento, você vai, depois disso, depois do exercício da meditação, de concentração, você vai ter uma sensação de liberdade e expansão. O pensamento vai ficar tão livre, tão silenciado, que ele vai poder se expandir e vai alcançar no pensamento, vai alcançar sutilezas maiores do que antes. Isto quer dizer que a tua compreensão da vida vai ser maior depois de meditar profundamente. Você vai se compreender mais. E você, se você tem um problema, se você tem coisas para resolver, você vai saber resolver melhor depois de meditar profundamente. Agora, vamos ver o que diz sobre este chakra. O chakra frontal, ele não tem elemento.
Ele não tem elemento. Aqui isso aqui é um termo indiano, Ida e Pingala, que eu não quero nem entrar, não interessa no momento para nós. Então, o nosso chakra frontal é o centro do comando, o assento do poder da vontade. Aqui acontece a projeção do ego, ou a projeção do eu. De vontade, da vontade. Quem tem vontade? A tua consciência. Então, a tua consciência é uma coisa abstrata e cósmica. A tua consciência não pode fazer nada. Não, a tua consciência não pode fazer nada. Ela tem vontade e ela pode agir com a vontade e usar os instrumentos que ela tem. Vamos voltar aqui um minuto. Então, a tua consciência, aqui, se esta consciência tem corpo, se essa consciência tem corpo, pode usar a vontade para acionar os outros chakras do corpo. Claro que, se esses chakras vão obedecer esta vontade, essa coisa mais importante que eu falei até agora. Você tem que acionar a tua vontade e com a tua vontade vai acionar os chakras inferiores, que esses chakras têm braços que podem pegar o telefone e ligar para uma pessoa e dizer, tá bom, eu quero me encontrar com você, eu te perdoo a coisa que você fez comigo. Estou dando exemplo. Ou você tem pernas, pode andar, mas os outros chakras têm que obedecer à vontade da consciência, à vontade da compreensão da consciência. Por isso é um trabalho árduo de harmonizar. Você não pode fazer com que estes chakras te obedeçam por decreto. Porque se vão te obedecer por decreto, você vai se sentir prisioneiro. Você vai sofrer. Isso é sofrimento. Tem que ser harmônico. Cada chakra tem que entender qual é a função dele e se ocupar unicamente com a função dele, em prol e em favor dos outros chakras. Não existe essa história que este chakra vai dizer, agora deixa comigo, eu já sei o que tem que fazer, não discute comigo, porque eu já decidi que eu vou fazer assim, assim, assim. Isso é puro egoísmo, isso é roubo de energia, é roubo de consciência dos outros chakras. Ou então este chakra vai dizer, dá licença, eu quero fazer agora sexo. Ah, não me interessa. Não me interessa se ela vai ficar grávida, mas que me importa? Eu vou me separar depois, vou fugir, vou enganar ela, vou fazer o que eu quero. Não, existe lei. A consciência está presente em todo lugar. A consciência é Deus. Deus sabe de tudo. Você não pode fazer. Você, eu digo, conjunto desses chakras. Cada chakra não pode fazer só o que ele quer. Ele tem que consultar os outros. Tem que ver se está tudo em harmonia, se tem permissão. Então, esta conversa é muito longa, mas eu não quero prolongar tanto. Enfim, vamos no último chakra, que acho que nem está mencionado aqui. Tá, sim. O coronário
é o centro da união divina. Centro de toda a energia cósmica, prânica. E é ponto de distribuição da energia cósmica. Porque é a vontade de Deus. É a vontade que criou a vida. Mas não só a sua vida, também a vida dos outros, também a vida dos animais, também na vida das plantas, de tudo. E olha que coisa interessante, está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Está escrito assim, em Lucas, capítulo 11, versículo 34, 35. Desculpa que eu preciso acertar isso. Se teu olho é único, todo o corpo será bem iluminado. Quer dizer, se o teu olho, se o teu olho é único, quem é o olho aqui? Quem é o observador aqui? É a consciência. Se o teu olho vai ser único, quer dizer, não vai ter eu, você, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Cada um tem outra vontade que se choca com outra. Vai ter uma única vontade. Se tiver uma única vontade, todo o teu corpo será iluminado. E, de fato, um ser iluminado é um ser que tem harmonia entre todos os chakras. E quando se tem harmonia entre todos os chakras, você tem paz. Você tem paz de espírito. Você não quer nada da vida. Aliás, você só quer o que Deus quer. Você tem paz, você tem amor e você é feliz. E você é inteligente e consciente. Você não é feliz porque você virou um babaca. Não. Você é feliz porque você se livrou de todas as amarras tortuosas da mente inferior. Se tiver perguntas, por favor. Tem pode uma fazer. pergunta, Cesário. Sim. A gente consegue equilibrar os nossos próprios chakras? Tem algum exercício, alguma coisa? Nós fazemos esses exercícios na meditação. Mas o maior exercício, o exercício mais prático e mais funcional é a humildade. É a humildade. E o que é humildade? É você reconhecer a verdade. Reconhecer o que é verdadeiro dentro de você. Reconhecer que você não é nada. Você é pó e ao pó você vai voltar. Só Deus é aquele que manda. Isso é harmonia. Isso aqui que eu falei até agora é somente uma pincelada, porque cada item pode ser pensado, desenvolvido, compreendido melhor e compreendido na prática de cada um, na prática das diferenças que cada um tem. Por isso que conhecer a mim mesmo significa conhecer Deus e o universo. Sim, desculpa, quem falou? Giovana. Sim, Giovanna. Os três
chakras inferiores, né? Uma vez você mostrou aquele esquema que mostrava o mundo manifesto, o campo dos pensamentos e já um campo do plano divino, né? Então, os Sim. 3 chakras inferiores, eles estão mais ligados à Terra. Então, o magnetismo é maior e a superação... Porque tem várias linhagens que falam que uma vez que você consegue chegar no cardíaco, para subir é mais rápido, Sim, claro. né? Mas aí Porque, o olha, grande desafio humano é superar os 3 primeiros. sim, o mestre fala assim, chega até o coração e o resto é comigo. O resto é comigo. Porque, na realidade, vou voltar aqui um instante. Na realidade, você, a tua individualidade, é uma parte de Deus. E Deus quer ajudar você. Só que se a tua consciência está muito para baixo e muito amarrada nos chakras inferiores, como Deus deu o livre-arbítrio, ele não pode forçar você a só se matar você. Quando você morrer, você vai conhecer tudo isso. Então, tem que ser por vontade própria, que você viveu tanto nas encarnações passadas, você conheceu tanto que você já é capaz de... A tua vibração já subiu mais do alto. Você já chegou no coração. No momento que você chega no coração, o mestre manda do alto os seus mensageiros, os seus instrutores, para te ensinar e para te puxar para cima. Com outras palavras, ele joga uma corda para salvar você. Zari, Sim. Vitório, essa questão também dessa ascensão, vai, por esses chakras para chegar nessa parte mais superior, tem a ver também com hormônio e com idade, né? Ou todo mundo consegue chegar com 18, Todo com mundo consegue 70. chegar. Mas depende... Todo mundo consegue chegar, mas por uma lei do sistema solar, ou planetária, uma criança, por exemplo, de 7 anos, de 12 anos, não pode chegar. Nem Jesus estava preparado com esta idade para manifestar a força divina. Só quando ele chegou depois do retorno de Saturno, depois de 29 anos. Tá bom, a minha pergunta é mais Jesus começou a missão dele, a manifestação divina dele, com 30 anos, depois do retorno de Saturno. por isso que eu estava perguntando, eu não sabia de retorno de Saturno, mas para um jovem de 18, 19 sair dessa parte básica sexual do desejo, da material, é mais difícil do que para uma pessoa de 30, É 40, mais 50. difícil, porque a própria lei cobra uma continuidade para a raça humana. Quer dizer, ele vai ter Impulso ele vai disso. ter descendentes só depois dos 30 anos e que depois dos 29 anos, depois que o Saturno vai fazer uma volta inteira em torno do Sol, somente então o juízo dele... Olha, na religião judaica, quando a criança chega a 14 anos, quer dizer, a 13 anos, que esse é quando ele entra no 14º ano de vida, então a religião cobra dele a responsabilidade da consciência, dele ser consciente e responsável pelos seus atos. E quando chega a 21 anos, que são 3 vezes 7, ele se torna adulto.
E quando chega a 28 ou 29 anos, que é 4 vezes 7, mais ou menos 4 vezes 7, quando Saturno faz a volta inteira, ele se torna homem independente. Aí cai a ficha do realismo da encarnação dele. E quem morre antes do retorno de Saturno perde essa evolução? Não existe morte. Ele morre porque tinha que cumprir alguma coisa que deixou para trás na outra vida, ou então ele vai ter que encarnar de novo para completar, ou ele encarnou por algum aprendizado, alguma coisa kármica. A morte não existe, você nunca vai morrer. Você está pensando que ele vai morrer antes, então vai perder a evolução. Não existe isso. Deus não está preocupado com isso. A morte não existe. A morte é do corpo. Morte não é do espírito, não é da consciência. A consciência apenas usa o corpo para a evolução, para a aprendizagem. Então, morreu com 18 anos, então aprendeu só um pouquinho, agora vai encarnar de novo, vai continuar, vai ser continuidade. Não vai ser começo. Você estava falando que a meditação, né, é um caminho para como se fosse a calibragem, né, e energização desses centros, esses vórtices de energia, porque uma vez que a gente concentra aqui, que já está acima do laríngeo, né, já está no campo da cabeça, mais próximo do coronário, essa distribuição de energia, esse silenciamento da mente calibra esses vórtices inferiores, correto? Correto. Então, Mas, é um grande exercício para poder nutrir e balancear os chakras. certo, mas tem mais uma coisa. Mas eu quero acrescentar uma coisa. Imagina que isso não é uma mulher. Imagina que isso é um barril. E este barril tem diversas torneiras para poder extrair o vinho que está, ou a cerveja que está dentro desse barril. E cada nível tem outro sabor mais refinado dessa cerveja ou desse vinho. Então, aqui está tudo fechado e perfeito. Você, numa meditação, você chega até aqui perfeitamente. Isso é possível. Você já conseguiu isso. Aí, no dia seguinte, alguém telefona e avisa você uma notícia desagradável, ligada com dinheiro. Aí a preocupação aqui embaixo da sobrevivência vai abrir 2 torneiras enormes que vão começar a esvaziar toda a energia que você conseguiu. Vão começar a esvaziar a energia rápido. Vão esvaziar a energia. Então, o que tem que fazer? Você tem que ou superar esse problema, ou acostumar com ele, ou renunciar ao dinheiro, coisa que é muito difícil no esquema que nós vivemos. Mas você vai receber ajuda do alto, de qualquer maneira. Só para entender o princípio. Nossa, gratidão. Essa explicação da torneira clareou muito aqui. Então, lembra que são torneiras. Não pode ficar uma torneira aberta sem haver necessidade que saia daqui a cerveja. Você gosta de festas, e a festa ativa esses 2 chakras. Tudo bem, numa festa, tudo bem, mas programar todo dia festa, ou quando outros chakras estão exigindo a energia, e você vai gastar aqui, vai gastar sempre energia por aqui,
a tua vida não vai para frente. Então, tem que manter equilíbrio. Você pode abrir a torneira, você tem a permissão de abrir a torneira quando quiser e aquela que quiser e quanto quiser. Você é aquela que vai determinar onde você vai fazer economia e onde não. Há uns tempos atrás, eu fiz um estudo sobre os chácaras e Sim. me ensinaram, não sei se o senhor gosta disso, se o senhor acha interessante, a gente levanta os 2 braços e absorve prana do espaço, do cosmos. Depois o senhor fica com uma das mãos levantada, à esquerda, e com a direita, o senhor vai pondo na frente de cada chácara para abastecer de energia prânica, entendeu? Para a gente nunca ficar, para os chakras nunca ficarem desprovidos de energia. Eu não sei se o senhor acha interessante, mas é um bom exercício. Não, veja bem, isso que você falou funciona, é muito bom, contanto que você, depois de 5 minutos, não vai gastar essa energia. Ah, sim, com certeza. Tá Aí certo. funciona. Tá certo. Aí funciona, sim. Sim, então, a gente pode reabastecer também, né? Sim, Só claro. de energia prânica. Claro, claro. Nós também fazemos na nossa meditação este abastecimento através da respiração e através da nossa corrente, porque nós somos acompanhados de mestres de luz, da fraternidade branca espiritual, que eles nos abastecem muito, até o máximo que nós podemos aguentar. Que bom. Muito bom, obrigado. Podemos fazer a nossa meditação. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Não tem. Tá bom.